Então, a gente está querendo hoje apresentar para você, leopoldinense, um livro sobre a nossa cidade, Colônia Leopoldina. 30 anos de lutas populares por mudanças e cidadania. É um estudo que foi feito aqui na cidade da gente, que vai do ano de 1982 a 2013. Portanto, é esta data em que a gente localiza o livro. As próprias palavras já dizem, 30 anos, lutas populares por mudanças e cidadania. Portanto, é um livro em que trata daquelas organizações, não é? Populares e que não conseguiram se constituir em partidos políticos e assim terem representações, por exemplo, na Câmara dos Vereadores. Mas essa política, ela existe, não existe só aquela política dominante a que ganha. Existem as lutas do povo em busca de sua representação, em busca de mostrar, de atuar, do seu atuar, para que se chegue à cidadania. Este livro é uma luta pela cidadania, poderíamos dizer assim. Bom, e o que é que a gente tem mesmo neste livro? A gente fazendo uma leitura do seu sumário, aquela parte que indica o que é que vai a seguir com o livro, a gente tem vários capítulos. Eu vou destacar alguns deles, não é porque a leitura do todo se faz necessário por você mesmo. O primeiro dele a gente traz aqui um convite de uma reunião que houve no MDB de antigamente. Não é que agora voltou a ser MDB de novo, o Movimento Democrático Brasileiro. Naquela época a coisa ainda era meio escondida. Nós estamos no ano de 82, 83. A ditadura ainda não tinha se concluído, não tinha se terminado, mas já havia grandes movimentações pelo fim dela. Então, esse é um convite de uma reunião quase que secreta aqui em Colônia, pelos antigos membros do Movimento Democrático Brasileiro, que foi o único partido que surgiu, na dita Revolução de 64, MDB, Movimento Democrático Brasileiro, em contraponto à Arena, que era todo time de políticos que apoiavam a ditadura. Hoje ainda tem vários partidos, produtos da Arena. Então, neste livro tem este convite, dessa reunião quase passada assim, de mãos em mãos e, portanto, bem secreta. Uma reunião que não deu mais do que 10 membros. Está aí registrado, olha, para que você, leopoldinense, no futuro que for, no desejo seu de olhar, de estudar, tenha esse registro. Então, este livro traz isso para nós. Tem um outro documento que foi resultante da organização dos desportistas de Colônia Leopoldina. Um time da moçada, imagine, da periferia de Colônia Leopoldina. Aqui nós sempre tivemos assim, o Esporte Clube Leopoldinense, o esporte com S, Esporte Clube, quer dizer, em memória ao Esporte Clube de Pernambuco, não é? E esse era quase como que o time oficial da cidade. E organizou-se um outro conjunto de jogadores, de esportistas que não podiam atuar aí, pois eram das periferias. Nós temos vários ainda hoje que estão por aqui. Nós estamos no ano de 1982-83, que veio se constituir o que se chamou o time Nova Geração. Esse documento, esse time discutia as leis do esporte, as regras do esporte, discutia táticas eleitorais, inclusive num centro que hoje é o Banco do Brasil, chamado Centro Paroquial Padre Deon. Era lá que reunia-se aos sábados e os jogadores precisavam também contribuir com 1, 2, 3, 5 reais, de acordo com a sua capacidade financeira, para que existisse o time, sem estar precisando de ajuda de grupos
políticos partidários algum, era o Nova Geração. Esse documento foi feito, então, propostas para o esporte daqui da região, da nossa colônia. E foi entregue um documento assim nas mãos do prefeito de então, que se chamava Zé Luiz Lessa. Esse documento foi entregue a ele e hoje a população nem tem a menor ideia, nem mesmo aqueles que participavam. Aquela quadra ali que existe, essa primeira quadra, aqui no 7 de setembro, é uma quadra que estava nas sugestões daqueles jogadores periféricos da nossa cidade, do Nova Geração. Bom, e essa quadra veio sair uns 3, 4 anos depois, então só memorando isso. Depois nós chegamos a criar o Movimento Colônia e Cidadania, apareceu chamado MCC, que isso tem esse documento aí também, que é de 2008, 2009. Desse documento, existem propostas que aquele movimento apresenta e foi distribuído na cidade, mais de 2.000 cópias daquelas propostas. Várias delas estão contidas, inclusive, no livro Propostas para uma Outra Política para o Vale do Rio Jacuípe, não é, que é de 2017. Nós estamos falando do livro, não é, A Colônia Leopoldina, 30 anos de lutas populares por mudanças de cidadania, de 82 a 2013. Ainda está contido neste livro uma sugestão, umas dicas de, afinal, em quem votar nas disputas que se tinham. Então, aqui foi mostrado que nós, eleitores, precisamos ter claro que todos os nossos fenômenos, inclusive o eleitoral, ou as pessoas, todos nós temos dimensões positivas e negativas. Não há nenhum que só tenha negatividade, não há nenhum outro que só tenha positividade. Então, a gente sugere naquele documento lá, afinal, em quem votar, que analisem, vejam as dimensões positivas de um candidato, vejam as dimensões negativas de um candidato. A partir desse balanço, você fazer então a sua opção eleitoral. Assim se comporta mais ou menos um caminho para uma escolha. E nada disso, entretanto, a gente quer destacar que nada disso garante que o futuro eleito, se for o eleito que você teve, irá fazer um grande governo. Então, a clareza de que qualquer candidato tem suas dimensões positivas e negativas e que cabe a qualquer um pensar isso, não é? Medir isso e aí balancear isso e aí, a partir daí, tomar a sua decisão. Afinal, em quem votar? Vota em quem? Naquele que depois desse balanço você entendeu que é melhor para a nossa cidade. Ainda existe aí uma entrevista com dois petistas aí. Por que os petistas? Porque era o partido que fazia alguma crítica ao governo de então, chamado de Luciano e Maurício. Esses dois dirigentes partidários fizeram uma entrevista e faziam uma análise crítica do governo que estava então acontecendo aqui na nossa cidade. Naquele momento era o governo da Paula Rocha, não é? Mesmo que o PT estivesse com a Paula Rocha naquele momento, mas eles tinham as críticas que aqui desenvolveram. É um outro momento que o livro apresenta isso. E ainda a gente tem aqui, entre outros, nós vamos ficar aqui com esse, que é o Manifesto do Movimento Colônia e Cidadania. E veja só, o manifesto é aquilo que a gente tem de qualquer organização que quer se apresentar para a sociedade como uma expressão política local. Então, qualquer movimento precisa dizer isso para a sociedade. E o MCC, Movimento Colônia e Cidadania, assim fez. E me permita fazer uma pequena leitura aqui. O que é que ele entende, o MCC, por cidadania? Ele diz aqui, está no seu texto, no seu manifesto, é entendida como expressão de possibilidade do indivíduo externar e viver de forma crítica e ativa a sua liberdade. Portanto, um ambiente de condição humana de poder agir sem qualquer
tipo de constrangimento. Então, nós estamos com cidadania. Cidadão como uma pessoa em possibilidade de realização dos seus direitos e deveres para com a sua cidade, o seu povo, o seu país, para com o seu mundo. Ser cidadão com direitos humanos. Assim, a gente mostra ainda que não ter, por exemplo, saúde, não ter emprego, não ter alimentação, não poder viver a vida política partidária. Você sabe que nem todo mundo pode viver, mesmo que seja aberta, mas tem umas limitações. Não respeitar as mulheres em suas especificidades, não é de gênero, não respeitar as várias expressões religiosas. Hoje a gente está vendo muito isso, as expressões de sexualidade das pessoas e o respeito ao meio ambiente, enfim, qualquer atitude geradora de opressão. Ainda no texto diz, são todas situações para a não cidadania. Para eu finalizar, eu diria que, e lendo aqui este movimento Colônia e Cidadania, não tem cor partidária ou religiosa, lutará para que todos e todas nesta cidade e no mundo, possam tornar possível o sonho de serem cidadãos e de viverem felizes. Portanto, é isto que está contido neste livro. Nós esperamos que busquem leituras. Os professores todos aqui da cidade temos esses livros. Boa parte dos alunos do ensino médio temos esse livro. E se alguém ainda, de repente, não tem, pode também me pedir que eu o farei, enviarei para o seu e-mail, para o seu WhatsApp, assim como você bem desejar. Enfim, para que nós sejamos mais felizes. Este é o livro Colônia Leopoldina, não é? Essas lutas populares para a cidadania. Obrigado e uma boa tarde.